Se o tal pode ser referido, não é mais o nome real. O seu nome é o começo do céu e da terra. O nome é a mãe de 10.000 coisas. Sempre observe do ponto de vista amorfo, então pode-se ver as mudanças maravilhosas. Sempre observe do ponto de vista das formas, para que se possa ver a manifestação. Ambos, embora tenham nomes diferentes, são feitos da mesma fonte. Da mesma fonte parece insondável. Sempre insondável é a porta para mudanças maravilhosas. Então é um texto, né, uma poesia bastante enigmática. Você lê, você não consegue captar a essência, né? Uma pessoa normal, uma pessoa que não pratica as práticas de energia, ela lê esse texto e ela não consegue entender, né, o significado. Parece ser muito místico, né? Muito místico. E por causa disso, muitos tradutores, muitas pessoas ao longo dos anos e ao longo desses séculos, elas fizeram traduções bastante errôneas, traduções do ponto de vista filosófico, do ponto de vista racional, né, daquilo do que o Ocidente conhece como racional e lógico. Então, as pessoas que liam esse texto tentavam absorver a essência desse texto de uma maneira mais racional e filosófica e acabaram fazendo interpretações erradas, acabaram fazendo interpretações insuficientes, que levaram pessoas ao erro. Mas nós vamos praticar do ponto de vista do Tai Chi, quer dizer, que é o verdadeiro significado desse texto, né? É uma descrição da prática do Tai Chi. Tá? Como? Então vamos por linha, tá? O tal pode ser falado não é o tal definitivo, tá? Então as palavras, né, a linguagem, ela é uma construção humana, ela é uma construção para que a gente se comunique de forma social, né? Então ela é uma construção artificial, é um conhecimento artificial, né, a linguagem. A maneira como você pode entender o tal, quando você entra em contato com a sua energia, quando você busca uma conexão mais forte com o tal, você não consegue exprimir isso em palavras. Não tem como você exprimir essa sabedoria, né, esse contato com essa energia cósmica de forma linguística, tá? É impossível. Você só consegue através da prática de energia, tá? Por exemplo, eu consigo sentir minha energia aqui nas minhas mãos, tá? Por mais que eu descreva como é essa energia, é impossível de você entender. É impossível de eu conseguir explicar como ela é de fato. Então, por exemplo, eu sinto um formigamento nas mãos, eu sinto um calor nas mãos, um formigamento com calor, uma sensação como se tivesse um choque, como se fosse um choque contínuo, tá? Mas, cara, você já tomou um choque contínuo, você sabe que é uma coisa dolorida, que é uma coisa que você se assusta, tá? Mas, então, a energia, ela se parece, mas ela não é. Então, não é o tal definitivo, não é o ti definitivo, né? A forma como eu explico para você, tá? Ela é uma coisa única, é um sentimento único que é impossível de explicar na forma da linguagem. Então, os taoístas, antigamente, né, eles falavam do Ti, eles falavam da energia. O Ti, a palavra Ti, significa simplesmente ar, né, ou sopro. É a forma como eles entendiam, porque era a forma mais próxima deles conseguirem exprimir isso, né? Então, por exemplo, se você assopra na sua mão, você consegue sentir uma sensação do ar batendo, é como se fosse um formigamento mesmo. É como se fosse uma vibração na sua mão. Então é um sopro, né? Uma sensação diferenciada, uma sensação diferente. Mas não é um sopro, é alguma coisa que se parece com isso, mas não é. Então esse é o conhecimento místico, o conhecimento da energia e do tal, ele está nessa linha. A gente pode falar o que parece, mas a gente nunca consegue acertar não consegue exprimir de fato o que é. É só através do sentimento.
se o nome pode ser referido, não é mais o nome real. Como eu falei, né, se eu posso falar o que é, como que se parece, já não é mais a sensação da energia, já não é mais a sensação do tal. O sem nome é o começo do céu e da terra. Então o tal, ele é a coluna vertebral do universo, é a coluna vertebral de energia de todo o universo. Tudo é feito por meio dele, tudo nasceu dele. Ele é a fonte das 10.000 coisas, ele é a fonte de todas as coisas que existem. Ele é insondável, né? Ele é uma força que ele permeia tudo, ele está em volta de tudo. É uma pequena camada, ele é uma vibração, ele é uma faixa vibracional. Olha, eu estou falando com o que se parece, né? Não o que ele é de fato. É como se fosse uma frequência de rádio bem fraquinha, bem sutil, atravessando todo o universo. E tudo é feito por meio dele. Então é uma camada bem fina. Existem outras camadas de energia, existem outras camadas de frequências em volta do universo, né, permeando todo o universo. Aqui no meio da gente também existe. A gente não consegue sentir todas essas camadas espirituais, né? A não ser que você tenha uma prática muito avançada, aí você consegue se conectar com cada camada de energia, mas você consegue isso através da sua mente, através da sua inteligência? Não, é através da sua própria energia, do seu aprimoramento energético, ok? Então, o nome é a mãe das 10.000 coisas, então o tal ele é a mãe das 10.000 coisas, quer dizer, ele é o que eu falei, ele é essa coluna do universo, ele permeia todas as coisas, ele gera todas as coisas. Então, tudo é feito de energia. Então, a matéria ela é feita de energia, ela é feita de átomos, de prótons, de elétrons, de nêutrons. Então, tudo é energia, né? Antes eles tinham um conceito sobre átomo que era uma... que foi evoluindo com o tempo, né? Conforme a ciência foi evoluindo. Hoje eles têm a noção de que o átomo ele é uma nuvem de energia. Tá? Ele é uma nuvem... É uma nuvem bem pequena de energia, né? Em volta você tem os elétrons, né? Orbitando orbitando em volta do elétron, né? As camadas de elétron, em volta desse próton, né? Desse próton e desse nêutron. Então eles consideram como uma nuvem de energia. Então você vê tudo à nossa volta, a matéria ela é feita dessas nuvens de energias, né? mais grossas, né? Então o mundo material ele é um aspecto mais denso dessa energia do tal. Tá? E quanto mais denso, mais as criaturas espirituais, mais as criaturas elas vão adquirir um formato mais denso também, como nós somos. Né? Se somos criaturas humanas, nós somos bem densos, né? Nós somos densos, e a nossa busca com a prática do Tai Chi é nos tornarmos mais sutis, é tornar o nosso corpo energético, né, mais sutis, para a gente conseguir se desprender dessa conexão mais robusta, mais pesada, né, que é a matéria. Então a gente pratica a nossa energia para conseguir se libertar desse ciclo. Alguma coisa, né, no princípio nós éramos seres espirituais, completamente plenos e imortais, serenos, mas alguma coisa atraiu nós para essa dimensão mais densa, né? A matéria atraiu a gente, a matéria nos atraiu para essa dimensão densa, né? Alguma coisa que chamou a gente, alguma coisa atraiu nos atraiu, e a gente se conectou então com essa dimensão mais densa. Sempre observe do ponto de vista amorfo, então pode-se ver as mudanças maravilhosas. Tá? Sempre observe do ponto de vista amorfo. Isso é uma prática de Tai Chi. Conforme você está praticando com a sua Tai Chi Ball, com a sua esfera de energia, você percebe que a sua esfera de energia, ela toma dois formatos. Ela toma um formato mais denso e um formato mais sutil. Conforme você... tá um vento muito forte aqui, só um instante. Conforme você expande a sua energia, a sua Tai Chi Ball, né, essa energia ela se torna mais sutil. Conforme você comprime essa energia, ela se torna mais densa. Então a sensação de vibração entre as suas mãos, ela se torna mais densa, mais pesada, você vê que você exige um pouco mais
um pouco mais para você comprimir ela. De força, um pouco mais de força? Não, você não vai usar força no Tai Chi, tá? Mas você sente uma tensão maior quando você aproxima. Aí você expande e comprime. Então é substancial, insubstancial e substancial. Insubstancial e substancial. E olha só, assim como ela se torna insubstancial, você também sente o centro dela e você sente o centro dela substancial. Então as duas formas elas estão interagindo ao mesmo tempo, substancial e insubstancial. Na prática você vai sentir isso. Observe do ponto de vista das formas para que se possa ver a manifestação. Então isso é tudo com relação à sua energia, como a sua energia ela se conecta com o tal, como a sua energia ela está em sincronismo com o tal, junto com essa forma de comprimir e de expandir. Tá? Então no universo é assim, todas as coisas elas se tornam insubstanciais e ao mesmo tempo elas se tornam substanciais. Então o universo ela tem essa mudança, essa transformação de substancial para insubstancial. A nossa própria matéria, o nosso próprio corpo, o nosso corpo o que ele é? Né? Todos os átomos do nosso corpo, eles estão aqui no planeta já fazem bilhões e bilhões de anos. Então o nosso corpo teve um ponto muito longo em que ele foi insubstancial, que ele não tinha substância, que não era uma forma, que ele não tinha tomado forma. E aí chegou um momento em que aconteceu? Esses átomos, essas moléculas, né, esses elementos químicos, eles foram se agrupando e então formou o nosso corpo, né, dentro do ventre da nossa mãe. Então o nosso corpo ele saiu então dessa construção de substancial e de insubstancial. Ambos, embora tenham nomes diferentes, são feitos da mesma fonte. Então, substancial e insubstancial, forma e sem forma, eles vieram da mesma fonte, que é o tal. Então, o tal ele é único, mas ele é essa mudança de estados. Sempre insondável é a porta para todas as mudanças maravilhosas. Da mesma fonte parece insondável. Sempre insondável é a porta para as mudanças maravilhosas. Então, tudo que existe nesse universo, todas essas coisas maravilhosas que tem no universo, as galáxias, as estrelas, os planetas, né, eles surgiram do insubstancial, da não forma, e se tornaram então a forma. Então todas essas coisas maravilhosas, elas vão se intercalando nesses dois estados, e isso vai formando todas as coisas maravilhosas do universo. Então as formas do Tai Chi, elas sempre estão conectadas com o substancial e com o insubstancial. Então a gente pratica isso nas nossas formas, a gente está seguindo o movimento do universo, o movimento do tal, que é a forma e a não forma. Então inspira, expande, insubstancial. Expira, comprime, substancial. Bom, eu vou continuar o capítulo 2, eu vou falar na próxima aula, tá bom? Porque vai ficar muito extenso. Mas nós vamos praticar então essa questão do substancial e do insubstancial, para que gere um fluxo de energia, para que vocês comecem a prestar atenção, para você entrar nesse estado de sincronismo com o tal, com o universo, através das práticas do Tai Chi, ok? Então na próxima aula eu falo sobre o capítulo 2. Então, mesmo que a folha já está bem molhadinha, tá uma garoa bem levezinha aqui, mas isso não interfere na nossa prática do Tai Chi, tá? Pelo menos na minha não interfere, né? Também é um contato com a natureza, tá? E, inclusive, isso é uma dica importante que eu tenho que dar para vocês, tá? Com relação à prática em ambientes abertos, tá? Então, deixa eu só guardar esse papel aqui. Já está bem molhadinho. Então, pessoal, a prática em lugares abertos, né? Aproveitando já que está essa chuvinha bem fraca aqui. Ela está engrossando, mas vamos continuar. Se você é um estudante iniciante, né? Se o seu contato com a energia ele é muito pouco, né? Ele é bem sutil, né? Você ainda não consegue ter... você consegue ter apenas alguns lapsos de energia, né? Alguns lapsos de vibração,
de expansão, de compressão, não é ideal você praticar isso em lugares abertos, no meio da natureza, tá? Porque você ainda está buscando aquela percepção da energia no seu corpo. Então é melhor que você pratique em ambientes fechados. Em ambientes fechados, né, arejados, é claro, com ar, mas não com muito vento passando por você, tá? Para não atrapalhar o seu sentimento de energia. Essa busca, ou a busca pelo sentimento de energia. Depois, quando você tiver avançado, aí sim você vai procurar, então, vai conseguir praticar em lugares abertos, porque a sua vibração ela é tão forte, né, a sua meditação ela é tão forte, que você consegue manter a atenção na sua energia e o ambiente externo não consegue atrapalhar a sua atenção. Ok? Então, essa é uma dica importante. Então, nós vamos começar, então, o nosso exercício de energia, nosso exercício de respiração. A respiração ressonante, ela é uma etapa inicial para a prática do Tai Chi, tá? Ela não é essencial para a prática do Tai Chi. É muito bem dito explicar isso, tá? Você pode começar a sua prática de Tai Chi sem essa respiração. Mas como vocês são iniciantes, essa respiração é legal para você aquietar a sua mente, ela dá um reset na sua mente, né? Todos aqueles pensamentos que estão martelando na sua cabeça, vai dar uma acalmada, vai ficar mais tranquilo, você vai contemplar um estado de mente mais sereno. Então, como é que é essa respiração? Você respira, são duas etapas. Você respira durante 7 segundos, você conta 7 segundos, e expira durante 10 segundos. 7 e 10. 7 e 10. Contínuo, tá? 7 e 10. 7 e 10. Nós vamos praticar essa respiração por 10 minutos. Depois, na segunda etapa dessa respiração, você vai... Presta atenção, é um pouco complicado. Você vai inspirar durante 4 segundos, você vai reter o ar nos seus pulmões e vai segurar o ar nos seus pulmões, aí você vai reter a respiração durante a média do tempo máximo que você consegue ficar com o ar nos pulmões, tá? Segurando o ar. Então, se você consegue 1 minuto, você diminui o tempo para 30 segundos. Ou se você consegue segurar só durante 30 segundos, você diminui o tempo para 15 segundos. Por quê? Esse exercício de respiração não é para você provar para si mesmo ou provar para os outros que você consegue ficar o máximo do tempo possível com os pulmões cheios, né? Eu consigo ficar bastante tempo com o ar preso. Não, não é isso. É um estado relaxado, é uma respiração para você relaxar. Não é para você ficar com falta de ar, ok? Então você segura pela média do tempo máximo que você consegue. Deu o tempo, você expira durante 7 segundos. Então, 4, segura o ar, até pela média do tempo que você consegue, solta o ar, expira durante 7 segundos. 4, retém 7. Essa é a segunda. Então vamos para a primeira. A primeira é 4 e 10. Vamos lá, vamos praticar 10 minutos desse exercício. Relaxa o corpo, relaxa a coluna, relaxa o pescoço, relaxa a sua mente. Se desprenda de tudo o que acontece à sua volta. Se desprenda dos sons, do cheiro do ambiente. Se desprenda totalmente de tudo que está à sua volta. E iniciando.
Ok, vamos para a segunda respiração. Inspira 4 segundos. Retém o ar nos pulmões pela média do tempo máximo que você consegue. Expira durante 7 segundos. Ok, volte à sua respiração normal. Contemple o estado de relaxamento da sua mente. Muito provavelmente você pode estar vendo, né, com seus olhos fechados, algumas movimentações de cores e de luzes com os olhos fechados. Essa respiração ela tem esse efeito. Contemple esse movimento de cores e de luzes na sua visão. Ok. Essa respiração, você pode praticar ela de forma mais intensa se você for intercalando, tá? A primeira e a segunda, primeira e a segunda, primeira e a segunda, né? Porque assim você vai equilibrando os dois objetivos básicos de cada uma dessa respiração. Então a primeira respiração, o objetivo dela é fazer com que o seu batimento cardíaco ele diminua, ele se acalme. A segunda respiração faz com que a sua pressão sanguínea diminua. Então você vai intercalando essas duas frequências, fluxo sanguíneo e o batimento cardíaco, até que elas se tornem completamente igualadas. Por isso o nome dessa respiração, respiração ressonante, ok? Mas como a gente não tem muito tempo nessa aula, a gente não pratica ela mais extensa. Você pode ficar praticando durante 1 hora total, né? Em algumas aulas eu vou explicar como praticar melhor esse exercício, tá bom? Porque com essa cadeira aqui, né, praticar com essa cadeira, depois de 1 hora a sua perna, cara, essa cadeira parece que vira uma faca aqui na sua perna, tá? E eu não costumo recomendar aquela posição de lótus, né, com as pernas em forma de lótus. Eu não recomendo porque tem uma característica anatômica de nós ocidentais que é diferente do pessoal oriental. Então eu recomendo sempre fazer meditação em cadeiras, né, nessas cadeiras aqui, tá? Então vamos iniciar a nossa primeira prática de alquimia taoísta. A primeira prática de alquimia taoísta, e ela sempre vai ser aplicada em todas as formas de Tai Chi, é a chamada meditação da órbita microcósmica. Né? Nessa meditação
Nós buscamos desbloquear os canais de energia do nosso corpo, os canais de energia principais, que é o frontal e o dorsal. Então a gente abre esses canais de energia para que a gente possa abrir o caminho para o nosso campo de energia, para o nosso dantian, que fica 2 dedos abaixo do umbigo. A gente trabalha com esse ponto, o campo de energia do corpo humano. Então a gente estoca toda essa energia nesse ponto. A gente cultiva a nossa energia no dantian, ok? Mas em próximas aulas eu vou explicar tudo, todos os conceitos, todas as qualidades do dantian. Mas hoje vamos já iniciar a prática, né? Fica muito tempo falando, então vamos lá. Então, primeira etapa, você vai concentrar sua mente na forma de um pequeno laser, num pequeno ponto. Você vai concentrar sua mente em um pequeno ponto, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, toda a sensação, você vai focar tudo isso em um único ponto. Concentrou? Você vai inspirar, vai colocar a ponta da língua no céu da boca, encostada levemente no céu da boca. E aí você, ao inspirar, você vai guiar esse pequeno ponto de energia, esse pequeno ponto de laser que você se concentrou, você vai guiar ele até o seu dantian, 2 dedos abaixo do umbigo. Ao expirar, você vai trazer de volta esse ponto até o início. Inspira. Expira. Inspira. Você pode usar esse movimento das mãos para guiar você, para ajudar a melhor fixar a sua mente. Expira. Inspira. Expira. Quando estiver mais avançado e você já consegue ter consciência da sua energia, ela já traz um efeito, você já consegue sentir esse formigamento, esse sentimento de energia. Então você deixa suas mãos pousadas nos seus joelhos e só com o movimento da sua mente. Ok? Vamos então para o segundo passo. O segundo passo, você vai repetir o primeiro, né? Você vai inspirar, vai trazer esse ponto de energia até o dantian. Quando chegar no seu dantian, ainda na sua inspiração, esse ponto de energia ele vai expandir. Ele expande até o máximo da sua inspiração. E ao expirar, ele comprime. Você vai comprimindo esse ponto e vai trazendo de volta.
Então, nesse segundo ponto, você já começa a praticar aquela questão do primeiro capítulo do Tao Te Ching. Insubstancial, sem forma, substancial, com forma. Expansão e compressão. Então você já está entrando no ritmo da energia do universo, a energia do Tao. Você já está buscando esse ritmo. Você já está sincronizando a sua energia com a energia do universo. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo você vai então incluir nessa expansão e compressão um segundo elemento, que é a força externa, a energia externa. Então, ao mesmo momento que a sua esfera de energia ela expande, existe uma resistência externa para fazer com que a sua esfera de energia ela comprima. Então você está expandindo e você consegue sentir essa resistência externa. E você comprime, essa resistência externa ajuda você a comprimir a sua Tai Chi Ball. Então você combinar essa força interna e essa força externa, você já torna a sua esfera de energia, já torna o seu Dantian mais substancial, mais sensível. Você já consegue sentir melhor o seu Dantian, melhor o seu campo de energia. Só de você incluir esses dois elementos. Então vamos praticar. Ok. Vamos então ao quarto passo da meditação da órbita microcósmica. Você vai seguir todos os elementos, todos os passos, vai expandir, vai comprimir, só que agora você vai incluir o movimento de rotação da energia. Então, quando a sua energia expande, ela vai expandir girando para frente, nesse movimento, para frente. Ao expirar, ela comprime. Aí você pode estar se perguntando, né? Você quer perguntar para mim. Mas, Thiago, é muito trabalhoso isso, eu tenho que incluir todas essas formas, todas essas características da minha prática de energia. Sim, você vai incluir, só que não se preocupe em incluir tudo de uma vez, tá? Não se preocupe que na primeira meditação você vai conseguir incluir todos esses movimentos da sua energia e sentir a sua energia ainda por cima. Isso é uma prática contínua, é uma prática com o tempo você vai melhorando. E é por isso que no Tai Chi você faz lentamente, você faz o movimento lentamente, para que você vai ganhando essa habilidade. Então você pratica lentamente. Ah, eu incluí o movimento de rotação. Ah, mas espera aí, eu esqueci de expandir, então vai expandir, vamos fazer a rotação. Agora, compressão. Opa, esqueci de comprimir e de rodar, de girar. Então vamos girar e vamos. Então não se preocupa, durante a prática você vai fazendo, vai checando, você vai checando passo a passo se você está fazendo certo. Não fique frustrado se você errar. Isso é normal, você vai aperfeiçoar essa sua concentração mental com o tempo de prática. Né? É importante que você pratique, para você ter esse aprimoramento mental e esse aprimoramento com a sua energia. Então é lentamente, dia por dia, nós vamos fortalecendo a nossa energia. Tá? Então vamos praticar, né? Vamos praticar essa rotação.
Ok. Vamos então para o último passo da meditação da órbita microcósmica. Você está fazendo essa rotação, expansão, rotação para frente, compressão, rotação para trás, né, rotação dorsal. Ok. Inspirar, então, esse é o último passo. Você vai rotacionar essa energia no seu Dantian e vai transferir essa energia para a sua coluna, cervical. Então vai passar pela região lombar, vai passar pela região torácica, região cervical e vai alcançar então até entre os olhos. Ela vai passar pela cabeça, ela vai chegar até entre os olhos, ok? Um detalhe importante, como é que você sabe que está fazendo esse exercício correto, tá? Quando a sua energia ela alcança esse ponto aqui da nuca, né, esse ponto da nuca, esse ponto é conhecido como a boca de Deus. Né? Ah, por quê? Como assim boca de Deus? Né? Tá escrito lá no Evangelho, tá? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Isso é um significado esotérico. Esse local é chamado de boca de Deus porque quando a sua energia flui por esse ponto, tá? Essa energia, ela automaticamente ela se conecta com a energia cósmica, com a energia do universo. Então ela vai atingir esse ponto e ela vai acertar, vai acertar em cheio toda a parte, todo o sistema límbico cerebral, toda a parte do sistema límbico cerebral. Né? Essa parte mais ligada a emoções, sentimentos, a memórias, sensações. Né? Quando acontece isso, todo o seu corpo entra em estado vibracional. Todo o seu corpo ele entra em estado vibracional. Você sente um choque passando por todo o seu corpo. É como se fosse um arrepio que você sente, né? Aquele calafrio na coluna. É como se fosse aquele calafrio, só que 10, 100 vezes mais forte. A primeira vez que eu senti isso, na minha prática, eu pulei da cadeira, parecia que eu tinha tomado um choque, né? Eu até fiquei olhando em volta se tinha algum fio desencapado, alguma coisa assim em volta, né? Mas não. Depois, com o tempo, eu fui praticando, eu fui vendo que isso era algo... era da prática mesmo da energia. Né? Quando chega nesse ponto, ele é marcante para você, tá? Aí você alcançou algo real, né? Aí você realmente sente que você alcançou algo real, alguma coisa palpável, que você fala, é isso, né? Funciona, isso funciona, isso é capaz, e isso pode melhorar também, né? Melhora cada vez mais. Então, no começo, você consegue, às vezes, alcançar esse ponto, né? Raramente. Depois, com a prática, você vai se tornando mais frequente, até que chega um ponto que você consegue fazer naturalmente, sem precisar se concentrar muito. Só de você imaginar, você já sente essa sensação. Tá? Então, é uma prática, com o tempo, a gente vai alcançar. E aí, essa sensação, né, esse sentimento vibracional, nós vamos aplicar ele em todas as práticas de Tai Chi. Então eu vou estar praticando Tai Chi e eu vou estar com esse sentimento. Eu vou estar com esse sentimento vibracional em todo o meu corpo. Isso vai facilitar a consciência em todo o meu corpo. E eu vou conseguir sentir da ponta da orelha até a ponta do dedão do pé essa energia vibracional. Isso é um tempo de prática. Vamos praticar então essa rotação. Conforme chega as próximas aulas, eu vou aprofundar mais essa questão do cérebro límbico, da energia na boca de Deus, tudo isso aí eu vou aprofundar, tá? Mas vamos lá. Rotaciona e transfere para a coluna, tá? Outro ponto importante. Quando você inspira, se transfere para a coluna, pode ser que você não consiga chegar nem na lombar, nem na região lombar do seu corpo, tá? Quando isso acontece, quando você não consegue passar desse ponto, você expira e traz a energia toda de volta, comprime e expira. Né? Você vai expirando, comprimindo, inspira. Eu cheguei só até a região cervical. Expira, traz de volta. Inspira.
Ok, vamos então finalmente para a prática em pé. Tai Chi é a meditação em pé. Então vamos definitivamente para essa. Essa parte da sentada, meditação sentada, né, sitting meditation, ela é para você preparar justamente essa questão de fluxo, fluxo interno da prática da meditação microcósmica. Então vou tirar essa cadeira daqui e vamos iniciar então o Tai Chi. Vou acertar aqui a câmera. Acho que agora tá ok. Não. É dose, né, cara? Mas vamos lá. Aí, aqui tá perfeito, tá? Separe então as pernas na largura dos ombros. Os joelhos semi-flexionados, não é para você. Você não pratica Tai Chi com os joelhos travados, tá? Bem estirados, tá? Você pratica levemente flexionado, ok? Levemente flexionado, tá? Os dedos, as pontas dos dedões, você toca levemente as suas coxas, relaxa os ombros. Nunca se esqueça da ponta da língua encostada no céu da boca, levemente encostada no céu da boca, porque assim você fecha esse canal frontal, né, esse canal de energia frontal. Fecha os olhos, ou pode ficar com os olhos abertos, não tem problema. Na prática de Tai Chi, a gente intercala inspiração, olhos abertos, expiração, olhos fechados. Ou a gente pode ficar com os olhos abertos, ou pode ficar totalmente fechados, ok? Vamos lá. Inspira, expira. Quando você expira, você flexiona os joelhos, mas não é para você flexionar muito, não é para você descer lá embaixo, tá? Não, é levemente, é só até onde você se sente confortável, tá? Não é para fazer esforço. Inspira. Quando você inspira, é como se tivesse um gancho aqui, uma corda puxando você para cima, tá? Na ponta da sua cabeça, aqui no topo da sua cabeça. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Ok, então você aprendeu então esse passo. Inspira, expira. Agora você vai aplicar a meditação da órbita microcósmica. Aquela meditação que a gente fez na cadeira, você vai aplicar ela em pé. Não se preocupe em acertar tudo. Não se preocupe com isso. Apenas busque o estado de relaxamento. No princípio, relaxamento. Evite toda a tensão e aos poucos você vai aplicando passo a passo.
Leve as palmas das mãos para frente. Preste atenção agora na ponta dos seus cotovelos. Expira. Inspira, leve os seus cotovelos para trás. Então abrace todo o universo. As estrelas, as galáxias, os planetas, o Sol, a Lua. Toda a energia do Tao. Toda a energia cósmica. Sente essa energia nas suas mãos. Como se tivesse abraçado toda essa força. Traga tudo para o seu Dantian. Inspira. O seu Dantian expande. Expira. Comprime. Conforme ele expande e comprime, ele vai também, a sua energia também vai fluindo pela órbita microcósmica. Continuamente. Trabalhando com o substancial e o insubstancial. Insubstancial, substancial. Preste atenção agora. Ao inspirar, você vai fazer uma cópia do seu Dantian, uma cópia da sua esfera de energia que está no seu Dantian. Você vai fazer uma cópia, inspirar e vai trazer ela para fora do seu corpo. Então você vai segurar essa esfera entre as suas mãos. Busque sentir essa esfera. Qual é a característica principal dessa esfera? Você consegue sentir a superfície dela e principalmente você consegue sentir o centro dela. Então é um campo de energia que sai da palma da sua mão, forma toda a parte superficial dessa esfera e conectando, né, é um fio, é um barbante, é como se fosse um barbante ligando uma mão na outra. E no centro desse barbante você tem esse ponto que é o centro da esfera de energia. Então você fixa sua mente nesse ponto, inspira, expande essa esfera, você consegue sentir o centro e consegue sentir a superfície. Comprime. Essa energia, conforme você vai comprimindo essa esfera, ela vai se tornando mais substancial, mais carregada, mais... como é a mesma palavra? Eu esqueci da palavra. Mais pesada, mais grossa. Expande, ela se torna mais sutil, mais leve, insubstancial. Comprime, ela se torna densa, essa é a palavra. Ela se torna mais densa, mais pesada, mais forte, mais vibrante. Expande. Comprime.
trabalha levemente com essa expansão e essa compressão. Levemente você busca o sentimento, busca a sensação, né? Você busca aplicar a meditação da órbita microcósmica também. Então você vai incluindo todos os fluxos de energia, todos os movimentos de energia nessa prática. Então não é simplesmente você concentrar na sua Tai Chi Ball, né, na sua esfera de energia e praticar somente com a sua esfera de energia. Não, a energia também está fluindo dentro do seu corpo. Expansão, compressão. Sem forma, amorfo, com forma, substancial. Yin e Yang. Não tem problema se você não consegue sentir a sua esfera de energia nessa distância. Você pode buscar sentir a sua esfera de energia até onde você conseguir. Eu consigo só até aqui. Ah, então vamos praticar só até essa distância. Expande, comprime, expande, comprime. Sempre busca expandir mais. Vê até onde você consegue sentir a sua energia. Ok. Vamos aplicar então uma outra postura de Tai Chi, tá? Essa é a postura da Tai Chi Ball. Vamos praticar a postura que ela é chamada de fluxo ascendente e fluxo descendente. Tá? Então você vai deixar a sua Tai Chi Ball cair dessa forma. Ela está aqui, a sua Tai Chi Ball. Você está sentindo ela nas suas mãos. Leva até lá embaixo. Inspira. Traga a sua Tai Chi Ball aqui, ó, segurando nas suas mãos. Ela está aqui, tá? Então você vai erguendo a sua Tai Chi Ball. Quando chega aqui na altura dos seus ombros, você vai puxar os seus cotovelos para trás e vai levar então os dedos apontados para o céu, tá? Então veja só. Tá, vou começar de novo, ó. Então não é um movimento com o pulso. Você não movimenta o pulso. Você deixa o pulso, tá? Na mesma posição relaxada. Expira. Inspira. Expira. Onde está a Tai Chi Ball? Ela está aqui, ó. Na minha frente. E quando eu expiro, então ela comprime. Então ela vai comprimindo. Inspira, ela expande.
Ok. Deixa eu ver o tempo. Nossa, passamos 10 minutos do horário. Tá, vamos encerrar a aula, pessoal. Tá, então mantenha a sua Tachibol, mantenha o seu Dantian, sua esfera de energia aqui no seu Dantian. Inspira. Vamos fazer a nossa reverência final. Leva os cotovelos para trás. Abraça todo o universo, as estrelas, o céu, a lua, o sol, o cosmos, as galáxias, todas as coisas. Uma das mãos, qualquer uma delas, você comprime uma Tai Chi Ball entre o dedo indicador e o polegar em uma das mãos. Comprime bem pequenininha essa Tai Chi Ball e a outra Tai Chi Ball da outra mão fica em volta dessa Tai Chi Ball pequenininha. Inspira. Leve essas duas esferas de energia até o centro da Terra. Conecta com a energia da Terra. Traz essas duas esferas de energia até o seu coração. Posicione as mãos. Abre as duas esferas de energia, se tornando uma só, envolvendo toda a região torácica, todos os órgãos internos, o pulmão, os pulmões, o coração, fígado, todos os órgãos, os rins, todos os órgãos internos. Inspira, expira. Lentamente, deixa as mãos caírem lentamente, se desconectando do seu Dantian e deixando cair lentamente ao lado das suas pernas, das suas coxas. Volte à posição, né? Relaxa, posição normal sua. Pode se sentar, pode deitar, ok? Depois da prática é sempre bom você dar uma relaxada e esperar um pouco, né? Para você sentir esse movimento de energia dentro do seu corpo após a prática. Então você só relaxa, fecha os olhos ou então fica com os olhos abertos se você quiser. Mas busca sentir o resultado do seu treino no seu corpo, né? O resultado da sua prática no seu corpo. A sensação de formigamento, de fluxo de energia no seu corpo. Você busca essa sensação. Sem nenhum compromisso, sem nenhuma intenção de mover essa energia. Busca só sentir, só curtir. Então, é isso, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Né? Próximo domingo aí sempre, todo domingo, sem cessar, em tempo indeterminado, nós vamos voltar com essas práticas, tá? No próximo domingo nós vamos então abordar o capítulo 2 do Tao Te Ching. Beleza, pessoal? Bom fim de semana bom fim de domingo, né? E uma ótima semana para vocês. Até!